Pais queridos, e aí na bênção, como é que vocês estão hoje? Está todo mundo queimando em Jesus, chapados no Espírito? Sejam bem-vindos à Escola do Reino, hoje com essa temática maravilhosa, devocional. Hoje é a introdução e com certeza vai agregar muito à sua vida. Para você que não conhece a Escola do Reino, é um projeto de ensino da Palavra de Deus passo a passo. Começamos a falar de o que é a Bíblia Sagrada, os seus capítulos e versículos, livros, evangelhos, cartas, epístolas, Antigo e Novo Testamento, tudo isso dentro de um contexto fácil para o seu aprendizado, para que você venha se desenvolver. Quantas pessoas têm tido dificuldade até mesmo de fazer uma leitura dentro de casa ou fazer o seu devocional, um estudo mais aplicado, porque não sabem nem por onde começar. Então você está no lugar certo, que é a Escola do Reino, ok? Quero pedir a você que aproveite, Nós ministramos a Escola do Reino todas as segundas-feiras, através da sala de reunião do Meet. Porém, estamos migrando aqui para o YouTube, fazendo esses testes aí para abençoar a sua vida, para trazer comodidade, para você poder ser ministrado no dia e horário que lhe for conveniente aqui através do YouTube. Então, eu faço essa convocação para que você se inscreva no canal, e ative o sino de notificações, porque todas as vezes que sair um vídeo, você vai ser informado e assim você não vai perder esta série, ok? Então hoje a temática é devocional. O que é devocional? Como praticá-lo? Quais são os passos e fases do devocional? Nós vamos estar começando aqui falando com você e já lhe orientando para que você comece o seu, Então nós temos aqui um significado, uma colocação do que seria a palavra devocional. Então está declarando aqui, relativo à devoção, ao sentimento religioso de adoração a Deus, ao período devocional, momento do dia dedicada à oração, a louvores, diariamente, normalmente pelo período de 1 hora. Então essa é uma colocação aqui que nos foi acrescentada. Então você já entende que o devocional é um ato de devoção a Deus, é um período que você se lança para estar apenas você e o Deus Todo-Poderoso, ok? Então você pode estipular, pastor, mas como é que eu vou saber, um período do meu devocional? Eu acho que eu não tenho assim essa capacidade, essa ciência para manter durante 1 hora, como me foi colocado. Querido, o seu devocional quem vai fazer é você e o Deus Todo-Poderoso de forma gradativa. E para a gente ter uma base bíblica, eu estou usando aqui a edição Nova Almeida atualizada. Quem sabe você adquiriu sua Bíblia e ela tem uma tradução diferente, porém o contexto é o mesmo e é o que nos interessa nesse momento. Nós estamos com a nossa Bíblia aberta em Daniel, capítulo 6, versículo 10, ok? Vai ser o nosso texto base para nós falarmos um pouco sobre devocional, para a gente falar um pouco sobre como produzir um devocional. E vamos pegar dentro desse texto, estou dando um tempo para você pegar e abrir a sua Bíblia, hein? Do capítulo 6, versículo 10 de Daniel. Quem vai nos ensinar um pouco sobre isso é um homem de Deus que realmente tinha uma prática de devoção e que tinha o seu período devocional a Deus, mesmo com todas as guerras e aflições que ele estava passando, ok? Para quem está na Escola do Reino, já aprendeu que Daniel é um dos profetas. Então nós temos aí o Antigo e o Novo Testamento, você já vai se direcionar ao Antigo Testamento, e quando nós dividimos ali nas outras aulas a divisão bíblica, nós falamos ali sobre profetas, livros proféticos, livros poéticos, as cartas, e você sabe que Daniel está entre os livros proféticos, ok? Então já achou aí com certeza, capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelho, orava, dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Nesse versículo nós temos minúcias que o Deus Todo-Poderoso habilitou dentro dessa escrita, do contexto bíblico, para que eu e você aprendesse um pouco sobre e como fazer um devocional. Então já aprendemos que devocional é um período onde você separa a Deus. A Bíblia me ensina que Daniel ele estava em um ambiente
de escravidão, embora servindo ao rei dentro das suas práticas e conhecimentos de ciência, né, da sua ciência, ele tinha um espaço para ele, uma casa, um local onde ele podia ali ter o seu momento de privacidade. E a Bíblia nos coloca algumas questões aqui que vamos utilizar dentro dessa introdução. Essa é a primeira de algumas que vamos gravar aqui para você, ensinando sobre o devocional, ok? Então vamos lá. Primeiro, ele soube de um decreto, de um documento que foi instituído pelo rei, onde desapropriava o direito de adorar a Deus. Porém, aquilo não afetou, não abalou o coração de Daniel. Então, logo de início, entendemos que todas as vezes que decidimos nos opor ao mundo e estabelecendo um tempo de busca e entrega ao Deus Todo-Poderoso, é comum haver situações externas que tentem impedir a nossa prática de devocional. Gente, devocional é constância. Não dá para fazer um devocional um dia hoje e daqui a 10 dias, daqui a 50 dias. Devocional tem que ser uma constância. Então, a Bíblia mostra que Daniel todos os dias orava 3 vezes por dia. Então, eu não preciso ter essa sequência, mas eu preciso instituir um padrão, uma sequência para mim, porque eu preciso desse período de busca e renúncia, busca e entrega ao Deus Todo-Poderoso, ok? Então, na sequência do versículo nos mostra: em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. É um novo tópico do nosso devocional. O devocional ele tem que ser feito em um local onde você se sinta à vontade, um local onde você esteja talvez ali sozinho e onde você não venha a ser incomodado. Daniel ele ia para a sua casa e ele tinha um quarto no andar superior. Então entendemos que tinha um primeiro andar ali dentro da casa de Daniel, certamente uma boa estrutura, e ele escolheu aquele lugar, o seu quarto, como ambiente para devocional. Aí na sua casa você tem que ter o seu cantinho, você não precisa ter um quarto de guerra como colocamos lá na aula das segundas-feiras, mas você precisa ter um ambiente onde você possa proporcionar essa interação entre você e o Deus Todo-Poderoso. Então, dentro da nossa constituição devocional, eu preciso de um espaço, de um local, quem sabe se eu vou me ajoelhar, né, um tapete, uma almofada, um ambiente que eu vou criar para que aquilo seja constituído como um período de busca ao Senhor. Um outro passo de Daniel é que ele tinha a sua janela voltada para Jerusalém, que era a sua terra natal, né, o local onde ele nasceu e habitava antes de ser arrancado e desconstituído da sua pátria. Então hoje a Bíblia me ensina que nós temos livre acesso a Deus através do véu do templo que se rasgou, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e ressurreição, e nos dá livre acesso a Deus. Você não precisa ter a sua janela, eu estou com a janela aqui bem próxima a mim, você não precisa ter a sua janela aberta em direção a Jerusalém, mas você precisa ter a sua janela espiritual, a sua visão, o seu momento ali, a sua consolidação, a sua prática devocional diretamente ligada ao Deus Todo-Poderoso. Você consegue entender isso? O pessoal da Escola do Reino está conseguindo entender, interpretar? Eu preciso ter a minha concentração, o meu coração voltado à minha pátria, né? A minha nação celestial, a nova Jerusalém de Deus. Eu preciso constituir essa relação de intimidade e vínculo com Deus Todo-Poderoso. A sequência do versículo, olha só como é que estamos aprendendo uma série de coisas apenas em um versículo, constituindo o meu e o seu devocional, ok? A sequência fala o seguinte: 3 vezes por dia ele tinha uma constância. Quando nós vamos fazer algo para o Senhor, Deus em geral nos exige uma prática de constância. Quando Jesus ele orientou a Pedro a cuidar das ovelhas, ele questionou várias vezes se havia realmente um amor correlacionado a ele. E também falou para ele: olha, cuide das minhas ovelhas, né? Tenha esse amparo. E por várias vezes Jesus falou sobre esse assunto. Então, todas as vezes que iniciamos um processo de vínculo, de intimidade, de relacionamento com Deus Todo-Poderoso, é importante que eu e você tenha constância. É importante que eu e você tenha uma prática contínua, que não venha a ser algo
quebrado, partido. É como se fosse uma corrente, uma campanha, né? Como se você fosse criar ali, estabelecer um propósito de tempo com Deus, e aquilo não pode ser abalado. E aí você pode perguntar: pastor, mas eu posso mudar a minha data, o meu dia? Eu ia fazer uma vez ou duas vezes ou 4 vezes por semana, em dias periódicos. Eu vou fazer todos os dias, porém eu posso mudar o meu horário? Gente, lógico que pode. Você pode criar um período devocional logo pela manhã. Aquela manhã foi uma manhã difícil, uma manhã corrida, uma manhã onde há algumas coisas que interferem, então você pode jogar aquilo para tarde ou à noite. Mas o importante, gente, é a constância que você vai estabelecer com Deus. O importante é que essa prática ela seja contínua. Tá dando para entender até aí? Você coloca aqui nos comentários se você está entendendo, e se você surgiu, né, nesse período de conversa, de bate-papo, algum tipo de dúvida. Por favor, coloque aqui que eu faço questão de corresponder com você, tá bom? Vamos lá, dando sequência. Primeiro, a Bíblia fala que ele tinha 3 vezes. Eu preciso fazer 3 vezes, de manhã, à tarde, à noite? Não necessariamente, mas a constância de Daniel, sendo um líder dentro de um governo, ele conseguia ter essa prática, ok? Então a sequência nos ensina assim: ele se punha de joelho, orava e dava graças diante de Deus, como era o seu costume, como era a sua rotina, como era a sua prática. Ele tinha estabelecido essa constância. Vemos aqui 3 passos que Daniel praticava dentro do seu devocional. Estamos batizando, né, esse período como devocional para o seu aprendizado. Então, não necessariamente era um devocional, mas podemos entender que se devoção é você ter uma diária, né, criar um vínculo de algum período ali, como busca a Deus, como está escrito aqui, então podemos entender que era assim um devocional. O primeiro ponto que ele fazia era pôr-se de joelho, o segundo ponto era orar, e o terceiro, ele dava graças diante de Deus Todo-Poderoso. O que entendemos aqui? O fato de ajoelhar-se é um período de humilhação, de entrega, de renúncia. É um período onde a prática de busca de Daniel era de estar estabelecendo ali uma entrega, né? Um choro, um agradecimento, uma declaração de amor, de entrega, que você aprende isso dentro das aulas que ministramos na Escola do Reino sobre oração, como devemos orar. Então procure aí estar também interagindo e conhecendo dentro desse contexto. Segundo ponto é que ele passava um período de oração, né? E esse período de oração, gente, é um período onde você pode estabelecer vários tópicos que você aprende também lá nesse vídeo, nessa aula sobre oração, ok? Então, eu vou me humilhar e eu vou passar um período de oração. Esse período de oração também pode ser um período de meditar na palavra. Então, dentro do meu devocional, eu posso me humilhar, orar, buscar, e eu posso também escolher um texto bíblico para fazer uma leitura, e dentro daquela leitura eu interpretar algo para a minha vida, eu buscar algo para me orientar, e eu fazer esse investimento, essa injeção daquele texto na minha vida pessoal, na minha prática cristã, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro daquilo que eu estabeleci. Por fim, a Bíblia nos mostra assim: e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Entendemos que no final daquele período, tanto de humilhação e oração, e contextualizado conhecimento bíblico que a gente está acrescentando, não está aqui no texto, certo? Nós estamos orientando dentro do seu devocional a você ter um período de oração, humilhação, entrega no espaço separado, um período de meditação na palavra. A Bíblia fala que ele dava graças. Podemos entender que isso tudo era no período de oração, mas você pode criar um período estabelecido de louvor, de adoração a Deus, de levantar de mãos, né, de exaltar, pegar aquela música que você gosta, colocar ali para tocar, um fundo musical, alguma coisa, e gastar um período, mesmo que a sua voz não seja uma das melhores, né, você pode passar esse período de louvor e adoração a Deus. Então estabelecemos aqui que o devocional ele tem 3 passos. O primeiro é um período de oração, o segundo é um período de leitura e meditação da palavra, e o terceiro é um período de adoração a Deus através do louvor, através da exaltação a Ele. Ok? Deu para pegar essa primeira parte?
E aí, nos próximos vídeos, nós vamos estar instituindo ponto a ponto dentro do seu devocional, falando sobre ambiente, sobre tempo, sobre o que orar e como orar, falando sobre a leitura da palavra e que textos você pode usar dentro do seu devocional, como resgatar esses textos. Vamos estar falando também sobre esse período de louvor e adoração ao Senhor e dentro também de outros contextos que podem ser acrescentados ao seu devocional. Ok? Então que Deus te abençoe muitíssimo. A você que está aí acessando, não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sino de notificações. Que Deus te abençoe muitíssimo. Forte abraço. Fique na paz.